Um bom dia, irmãs e irmãos. Espero que esteja tudo na santa paz de Deus. Vamos dar início à nossa reunião de estudos dominicais. Eu vou pedir para a Mirella fazer a prece de início. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Hoje os nossos estudos estão voltados para o livro Vinha de Luz, onde o Espírito de Emmanuel, através do médium Chico Xavier, vem nos trazer várias elucidações com relação ao próprio Evangelho. A lição de hoje é a de número 40, fé. Fé, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra que fica infrutífera. Jesus, Marcos, capítulo 4, versículo 19. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Qual acontece na vida comum, o Criador dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. A maioria das pessoas admite que a fé constitua a milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. A sublime virtude é construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo à maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. A lição do Evangelho é semente viva. O coração humano é receptivo tanto quanto a terra. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto energético de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Fé. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra que fica infrutífera. Jesus. Quem nos traz é no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 19.
Olha como é tão rico Emmanuel trazendo pontos do Evangelho que nem sequer pouco pouco escutamos, olha só, é de Jesus isso. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, prestemos muita atenção com relação a tudo isso. Porque, em geral, a humanidade se apaixona por bens, por itens, por riquezas materiais, entorpecendo todo o moral. Entorpecendo todo o moral. Então, nós precisamos prestar bastante atenção nisso. Qual que é a busca que nós, espíritos, vivendo em comunidade, vivendo em sociedade, mas cada um e cada qual, com as suas responsabilidades, com as suas vigilâncias que tem que ter no dia a dia. Qual que está sendo o nosso propósito? Porque, ao mesmo tempo, em continuação a esta passagem, fala, olha, nós, fala a humanidade, que estamos a todo momento entorpecidos, hipnotizados por tudo que é de material e bom. E isso não é problema. Nós podemos ter. Nós podemos ter. Nós não podemos ficar 100% atrelados e apaixonados e arraizados nisso tudo aí. Nós não podemos ficar. Porque nós temos algo muito maior, que é o nosso desenvolvimento espiritual. É o nosso desapego dos bens terrenos, para que não soframos. Porque olha só que Jesus fala. Além disso tudo, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, isso serve, por vezes, para aqueles que trazem a palavra de Jesus, trazem a palavra de Deus, mas vivenciam tudo ao contrário. E aí isso os torna infrutíferos. A fé, aquela mesma fé que move montanhas, que precisaria ser do tamanho de uma semente de mostarda, que é muito pequeno, minúsculo. Essa fé que nós precisamos desenvolver verdadeiramente. Mas para o desenvolvimento dessa fé, que até a doutrina nos norteia como a fé raciocinada, eu preciso renunciar. Eu preciso renunciar várias condições que eu ainda carrego. E olha que nós estamos só ainda na passagem do Evangelho aqui. Emmanuel, ele começa da seguinte maneira as suas elucidações. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente, ou seja, a árvore da fé viva, ela não vai brotar do nosso coração como um milagre. É um trabalho, é um desenvolvimento. São tarefas diárias para que essa fé se consolide. Não surge do nada. Ela tanto não surge do nada que, por vezes, nós falamos que temos fé o bastante, mas a primeira contrariedade, essa fé, ela melindra. Ela se esvai. Nossa,
aquela pessoa perdeu a fé. Não, ela não conquistou, ela nunca teve, porque é trabalho diário, é renúncia incessante. Por isso que a fé, ela não surge como um milagre e não some. Ela é a base da construção. Então eu preciso desenvolver isso. Nós precisamos estar cada vez mais aptos no sentido do desenvolvimento da fé. Inicialmente, vamos focar naquela fé do tamanho da semente da mostarda. E Jesus já nos orientou que ela já é o bastante para mover montanhas. É importante citar também que isso tudo é literal. Jesus sempre quis nos passar a grandeza da fé perante as nossas ações na vida. Mover montanha, semente da mostarda, literal. Mas é para fazer uma analogia para que nós, espíritos ainda crianças, tendo que aprender a todo momento, compreendesse melhor a proporção do que ele quis nos passar. Qual acontece na vida comum? O Criador dá tudo. Deus dá tudo, mas não prescinde do esforço da criatura. O que é não prescindir? Né? Na verdade, o que é imprescindível? Imprescindível é algo que não possa faltar. Né? É imprescindível. Não pode faltar. E aí, Emmanuel ele vem trazendo a questão de não prescinde. Ele nos norteia aqui que é essencial que nós, sim, precisamos trabalhar duramente com o nosso esforço na construção dessa fé. Não é do nada. Eu tô de boa, na hora que a fé chegar, chegou. Não. Temos que desenvolver. Jesus, um dos pontos mais altos dele, há 2000 anos conosco encarnados, porque desencarnado ele está a todo momento, mas conosco encarnado, um dos maiores pontos foi o desenvolvimento da fé. Tanto que em várias passagens ele vem trazendo isso. Quando os apóstolos não conseguiram, de um certo modo, acolher uma criança que estava mediunizada, que o pai da criança ainda chega e fala: Senhor, me ajude. E uma hora meu filho está no fogo e outra hora está na água. Então, estava mediunizado. E os apóstolos, o pai chega e fala: os apóstolos não puderam me ajudar. E Jesus chega num tom de autoridade moral e fala: como assim? Raça incrédula e de pouca fé, como que não puderam ajudar? E aí Jesus, naquele momento, num processo de acolhimento e doutrinação daquele espírito que ainda o atendia a criança ali, conseguiu direcionar. Então, olha só, esse é um dos momentos. Né? Quando Jesus diz que ele é caminho, verdade e a vida, e ninguém vai, né, ao céu, que é um outro termo também literal, bem o sabemos, porque o plano espiritual está em toda parte, mas ninguém vai ao céu, ninguém vai ao Pai, senão por mim. E quando ele cita a verdade, na verdade está contida a fé. A fé está ali.
na verdade. Então, nós precisamos, se não despertamos ainda o bastante, mas procurar esse despertar. Não é esse despertar, nós vamos ali dormir e acordar simplesmente, como se fosse um mecanismo do organismo. Mas o despertar para a verdadeira vida, que é a vida em abundância que Cristo também mencionou. Ter vida em abundância. Mas não é essa abundância material que nós temos aqui. Eu repito, não nos é proibido. Não é nos proibido ter um carro mais novo e melhor. Não nos é proibido ter uma casa maior e mais aconchegante. Não é. A maior questão é com questão aos nossos comportamentos perante a tudo isso. Nós humilhamos o próximo com isso? Nós escolhemos o material do que viver em família? Então, nós precisamos entender esse processo. E por isso que é tão importante para nós esse despertar. Porque a verdadeira vida não é na Terra. Nós estamos de passagem. E digo mais, é muito rápido. É muito rápido. 70, 80, 90 anos é muito rápido dentro da eternidade. Então, nós temos que procurar aproveitar a cada instante da nossa encarnação, que é uma oportunidade nova de aprendizado de fazer diferente. Nós precisamos compreender esses processos. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento, e é verdade. E é verdade. Repara que, por vezes, nós temos plantinhas nas nossas casas e qualquer titubeada a planta morre. Talvez necessitava de mais cuidados do que nós estávamos aplicando. E aqui Emmanuel ele cita isso. Qualquer planta útil requer cuidados especiais. Para o desenvolvimento da fé, nós precisamos cuidar com muito carinho. Para nós sermos realmente úteis para os nossos próximos, nós precisamos cuidar com muita atenção. E isso começa dos nossos comportamentos, inclusive. Porque, na verdade, os maiores ensinamentos estão contidos nos exemplos dados. Os maiores ensinamentos estão contidos nos nossos exemplos dados. Então, vamos ver. Vamos analisar estes comportamentos. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento, a fim de que o vegetal precioso atinja os fins a que se destina. Emmanuel, também muito análogo, fazendo uma ligação da nossa construção da fé perante a vida de uma planta. Vigilância, cuidado, adubo, estacas. Tem planta que não vai permanecer de pé se não tiver estacada. Como que nós estamos cuidando do nosso desenvolvimento espiritual? Jesus já havia falado da construção da casa sobre uma base forte, sobre a rocha. Inclusive, destacando a fé. A fé é essa casa construída
em cima da areia, desmorona. Desmorona. Então, nessa questão do caminho e verdade à vida, nós temos que estar bem comprometidos e engajados. Inclusive, a palavra engajamento hoje ela se utiliza muito para a rede social. O principal engajamento que nós precisamos ter é com Cristo. É com Cristo. E tudo aquilo que ele nos proporciona. E todos aqueles que trabalham fielmente com um coração abnegado a Cristo também. É com estes que nós temos que pegar como exemplo. É a construção na base forte. É o que vai manter o templo em pé. O templo. Lembre-se, foi nos orientado também por Cristo. E nós somos templos. Nós somos templos. E aí? Como está edificado? Como estamos edificados nessa grande construção aí? Será que já está grande? Não precisa. Porque o desenvolvimento ele é passo a passo. Nossa, Rangel, eu estou com poucos tijolos. Está tudo certo. Ninguém começa a construção pelo teto. É nesse processo que nós temos que prestar bastante atenção e engajar com Cristo. Angel, mas engajar com Cristo não vai me deixar um ser bitolado? Bitolado? Não. Nada melhor que uma coerência. Andar com Cristo vai nos permitir a errar menos. Andar com Cristo vai permitir a vigiarmos mais as nossas atitudes, a doarmos mais de nós e termos convivências saudáveis. Aquele local que está tendo uma determinada confraternização, na onde você não é bem-vindo, pelo jeito que você está procurando melhorar e estudar, na verdade, quem perde a sua companhia são as pessoas. São as pessoas. Então, nós precisamos compreender realmente o verdadeiro sentido que nós estamos aqui agora, nesse momento, numa nova encarnação. Não é só uma questão de sofrer, não. Na verdade, um pai, olha só, nós temos vários tipos de pais, né? E Deus é pai e mãe, né? Deus é pai e mãe nosso aqui. E pai ou mãe, e pai ou mãe, com um compromisso paterno e materno, quer mal um filho. Um compromisso. Não estou falando de outras ações aí. Estou falando de pais e mães com compromissos com seus filhos. Que pai ou mãe quer o mal dos seus filhos? Quer que seus filhos sofram? Agora imaginemos Deus na sua grandeza e onipotência na criação, que quer ver os seus filhos sofrerem. Os sofrimentos que nos acarretam são obras do nosso livre-arbítrio. E por isso que ele nos dá a oportunidade de uma nova existência. Para que procuremos não sofrer mais. Nós não fomos criados para sofrer. Nós temos as consequências, as causas e os efeitos. Nós não fomos criados para sofrer. E aí ele nos dá a oportunidade e a bênção de uma nova existência. Para reconciliar com os nossos adversários. Para perdoar. Para amar. E isso é bênção. Mas para isso, nós temos que também desenvolvermos cada vez mais a nossa fé. Emmanuel,
Ainda cita, a conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. Ah, eu vou fazer um esforço mínimo aí e já tá bom. Olha, a crença edificante, ela requer trabalho, ela requer aprendizado e vamos seguir em frente. A maioria das pessoas admite que a fé constitua milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Nós estamos estudando no livro dos espíritos, né? A realidade de cada espírito, as escalas deles, o objetivo da encarnação, o objetivo da progressão espiritual. E aí, por muitos aqui no planeta, se atrela a condição espiritual de um determinado espírito como uma bênção diferente do que nós recebemos. Quando fala, por exemplo, que Jesus é o Filho de Deus e foi o escolhido, Jesus trabalhou incessantemente num processo como nós estamos fazendo, no seu crescimento espiritual. Ele não foi agraciado pelas mãos divinas. Até porque também, se o fosse, colocaríamos em xeque a justiça de Deus. Deus criou todos nós, simples e ignorantes em conhecimento. A jornada é nossa. Deus agraciou Maria com o seu filho, filho de Deus. Os processos do crescimento espiritual, cada um e cada qual passa da mesma maneira como nós estamos passando também. Aquele ali, agora vamos falar no contexto material, aquele ali foi agraciado com um berço de ouro. Já nasceu milionário, já nasceu bilionário. Foi agraciado por Deus. Não, na verdade, a riqueza é uma das maiores provas que um espírito pode passar. E alguém vai falar, até brincando, eu prefiro a prova da riqueza do que da pobreza. Não se engane. Jesus os norteou. É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Porque o pobre de hoje, provavelmente, foi o rico que mal utilizou o que tinha. Então, é tudo um processo. É tudo um processo. Estão fundamentadas nas leis divinas. Então, não existe nenhum ser especial que fora criado com alguns agraciamentos. Não existe. É trabalho. É um trabalho individual. Claro, vivemos em sociedade e dependemos uns dos outros, mas o crescimento moral depende de nós. Depende de mim. Esse crescimento. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. O que é equívoco? Falar que algum irmão, alguma irmã é agraciado, que trouxe todas as virtudes necessárias, materiais, morais. Olha, Emmanuel reforça. É um equívoco de lamentáveis consequências. Sabe por que é um equívoco de lamentáveis consequências? Porque a gente terceiriza, nós terceirizamos os nossos fracassos espirituais. Também aquele, também aquela, já foi agraciado, vai querer cobrar de mim? Então, nós normalmente terceirizamos isso. Nós terceirizamos para Deus. E, entre aspas, a gente terceirizando para Deus, nós ocupamos pela condição que nós estamos atualmente.
Tendo que a logística está dentro de nós. O livre-arbítrio é nosso. As escolhas são nossas. Quando eu ofendo alguém, sou eu. Quando eu machuco alguém, sou eu. Quando eu não perdoo, sou eu. Quando eu renuncio, sou eu. Então, nós precisamos compreender que em nossas mãos, através da oportunidade que Deus nos concede, está conosco. Vamos passar por provas e expiações nessa orbe? Vamos. Mas é oportunidade. A sublime virtude é construção do mundo interior. Sou eu. Em cujo desdobramento, cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. Ah, eu queria tanto mudar aquela pessoa. Não, mude a mim mesmo. Porque a gente pode, no caminho em sociedade, estender a mão, dar exemplos, mas é a pessoa, é o espírito em evolução que tem o despertar. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres. Vamos ficar com esse termo aqui, que nós vamos conversar sobre isso. Ansiedades terrestres. Vamos separar. De parceria com enganos e ambições inferiores, torturam um campo íntimo, à maneira de vermes e malfeitores atacando a obra. Ansiedades terrestres são essas ansiedades que a humanidade em geral procura, né, aqui nos bens terrenos. Quando nós começamos, eu tive essa experiência, né, começar a construir a casa da base, eu tinha ansiedade muito grande de já estar pronta. Teve alguns estudos que a gente fez aqui, quando a gente começa no campo do estudo, por exemplo, numa faculdade, numa graduação, no ensino técnico, eu já quero me ver formado. Nossa, eu estou com um carro que já está um pouco velho. Preciso melhorar, mas eu não estou tendo como, não estou tendo condição financeira para isso. E aí você fica num loop, a gente fica numa ansiedade, numa condição do espírito. Ele não se contém dentro desse corpo que está na gente aqui. E aí a gente começa num âmbito de sofrimento. E aí por isso que a saúde mental hoje está tão assim alta, porque a gente não se contém. E isso vai fazendo mal, isso psicosomatiza na gente, isso vai. E aí a gente já está nessa faz tempo, que o nosso espírito carrega isso. Por vezes a gente está ansioso e nem sabe por que está ansioso. Porque a gente já não se contém mais. Porque a gente vive muita vida da terra. E mal sabe que a verdadeira vida está no plano espiritual. A lição do Evangelho é semente viva. A lição do Evangelho é semente viva. Vamos estudar o Evangelho. Quero produzir? Quero ser uma planta útil? Vamos procurar a semente. A lição do Evangelho é semente viva.
Vamos estudar Cristo. O coração humano é receptivo tanto quanto a terra. O que ele quis dizer com isso, Daniel? Que aquela terra que produz, ela tem a mesma receptividade que o coração, ou vice-versa. Nós temos corações, e quando a gente fala coração, a gente fala da nossa realidade espiritual, receptivo ao tudo que é mais bom e belo, mas também receptível a tudo a que nos possa destruir. Por isso, o ponto da vigilância nos faz tão constante para compreendermos. Para compreendermos. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Agora, eu estava falando do prescindir. Aqui está falando do imprescindível. É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto enérgico de defesa. Nós temos que estar dispostos a fazer aquela planta interior nossa crescer, mas crescer com ternura e com cuidados especiais no campo da defesa. A planta é assim e nós somos assim. A planta ela requer cuidado. Ela requer proteção. Nós somos assim também. No nosso crescimento. Para nos tornarmos frutíferos e de frutas boas e saudáveis, necessitamos ter esses cuidados e ternuras para estender a mão. Para dar exemplos. Nós não temos exemplos de grandes cristãos, mas não só cristãos, mas de espíritos de escala evolutiva mais alta que nós, dentro do campo da caridade e do amor? Quando nós falamos de Gandhi, nós não estamos falando de um cristão, por exemplo. Inclusive, tem ateístas mais cristãos do que os próprios cristãos. Mas como assim, Rangel? Quem não crê em Deus ser cristão? Jesus não trouxe o cristianismo. Jesus nos trouxe os ensinamentos. Ser cristãos ou cristianismo foi a nomenclatura que nós demos para seguir Cristo. Se um ateu, mesmo que inconsciente, segue os dogmas do Cristo, ele está mais ativo que muitos cristãos. Se ele já trabalha com a caridade, se ele já procura não ofender o próximo, se ele já perdoa, para crer em Deus, é um passinho, é um passo, é um despertar. Compreendamos isso. A planta firme e forte, que nos dá frutos, requer esforço, requer ternura e requer espírito de proteção. Há muitos perigos sutis contra ela. Está falando da planta, mas está falando da fé em nós. Quais sejam os tóxicos dos maus livros, as opiniões ociosas, as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame.
Essa preocupação que nós temos com o exterior aí, eu acho que essa última parte é o principal. Nossa, aquela pessoa é tão isso, nossa, aquela. Opa, se autoexamina, se autoconhece e procura se melhorar. Porque a partir do momento que você renunciar a si mesmo e procurar as lições do Cristo como o norte principal, como um caminho, a verdade e a vida, nós, em vez de julgarmos, colaboraremos com o nosso próximo. Estaremos colaborando com a harmonia planetária. E o último parágrafo. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio. Transferir é terceirizar, né? De modo integral a vibração da fé ao espírito alheio. Porque realmente isso é tarefa que compete a cada um de nós. Esse desenvolvimento. Jesus não foi, mas naquele momento encarnado, ele nos mostrou lições preciosas, testemunhos memoráveis, para que não se passassem batido, para que não se banisse aqueles atos. Nós precisamos compreender a real significação de, mais uma vez, nós estarmos aqui encarnados. Como se não bastasse Jesus, depois de todas as suas lições, não fazendo mal a ninguém, ainda passou por tortura e crucificação. Para dar um ensinamento maior. E para trabalhar na fé, cada um vai ter que pegar a sua cruz e vai ter que seguir Cristo. Não há fé na base da rocha sem esforço diário. Não há. Pessoal, daqui 2 semanas, a próxima lição vai ser a de número 41, credores diferentes. Essa lição de hoje foi fé. Semana que vem, o estudo se concentrará no livro dos Espíritos. Alguém quer comentar alguma coisa? Fiquem à vontade. Então, irmãos e irmãs, vamos partir para o encerramento. E, como sempre, que nós já estamos fazendo, antes de pedir a prece de encerramento, vamos nortear todas as energias, todos os fluidos saudáveis e até mesmo santificantes, para aqueles irmãos que estão aqui encarnados, passando por momentos de sofrimentos de todos os tipos, pelas dores, doenças e enfermidades, pelas provas e expiações. Que Deus e a alta espiritualidade os confortem, os acolham, os protejam e os intuem. Seja levado também aos nossos amigos que já passaram para o plano espiritual, aqueles que ainda não têm conhecimento do desencarne, possam despertar o quanto antes, que a alta espiritualidade está ali para auxiliar. Para aqueles que estão nos hospitais de reparos espirituais, que possam ter o medicamento necessário, fluidicamente falando, para cada um destes. E para os espíritos da alta gleba, que estão aí nos auxiliando a todo momento, que eles possam cada vez mais também ter força no trabalho edificante. Fabiano, você faz a prece de encerramento para nós? Faço sim, Rangel.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Fabiano. Obrigado, tio Carlos. Obrigado, Cristiane. Obrigado, Viviane. Obrigado, Tivanete. Obrigado, tia Marlene. Obrigado, Fabiana. Obrigado, Mirella, Vitória, Rafaela. A todos os seus familiares mais próximos, aos nossos vizinhos, enfim, a todo o planeta Terra, que esses fluidos, essas energias que nós temos aqui de boas, salutares, possam ser irradiadas e tenhamos um domingo e uma semana abençoada. E se Deus assim o permitir, pelo menos encarnados, estarmos aqui domingo que vem novamente, aqui estaremos. Tenhamos um ótimo domingo e uma ótima semana. Obrigado. Uma boa semana para todo mundo, um bom domingo, e até domingo que vem, se Deus quiser. Obrigado, Fabiano, que assim seja.